Olá, eu sou Tamara Mello, sou psicóloga especialista em dependência química e hoje eu vim aqui falar sobre uma pergunta que eu recebo às vezes. Uma pessoa que faz uso de drogas é considerada dependente química? Nem sempre. Existem algumas categorias que eu vou explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo. A primeira é a pessoa que faz uso e a gente considera como usuário, que é aquela pessoa que ainda tem um controle em relação ao seu uso de substância. Então ela faz o uso, geralmente porque ela gosta do efeito da substância, mas ela consegue controlar esse uso. É um uso esporádico, é o que a gente chama de beber socialmente ou de uso recreativo. Por outro lado, nós temos as pessoas que são usuárias abusivas. São pessoas que geralmente conseguem manter a sua vida social, vida profissional, a sua vida estudantil, suas responsabilidades, porém, nos seus dias de folga, geralmente finais de semana, fazem um uso excessivo da substância e já começam a apresentar alguns prejuízos. Tanto mal-estares físicos, então precisa às vezes um colega levar para casa, levar para um atendimento na emergência de um hospital. Essas pessoas começam a se envolver em acidentes de trânsito, também podem se envolver em brigas, começam a se colocar em algumas situações de risco. Porém, essas pessoas, geralmente, quando elas passam por esse tipo de situação, elas conseguem dar um tempo, dar uma pausa, elas veem que estão se excedendo, então elas ainda têm um controle em relação à substância. Isso que eu estou dizendo vale tanto para substâncias lícitas como as ilícitas, ok? Então vamos lá, e quando é que uma pessoa se torna dependente da substância? Essa pessoa se torna dependente quando essa substância se torna o centro da vida dela e todo o resto fica em segundo, em terceiro plano. Então, geralmente, essa pessoa começa a não dar conta das suas responsabilidades, da sua vida profissional, da sua vida estudantil, dos seus relacionamentos afetivos. Ela vive em função do uso da substância. Outra característica é que esse uso da substância ele passa a ser geralmente diário. Então a gente observa que para a pessoa ser considerada dependente químico, essa substância, a pessoa perdeu completamente o controle em relação a esse uso dessa substância. Ela não consegue mais controlar, hoje eu vou usar, amanhã não. Ela acaba tendo essa necessidade, até fisiológica e também emocional, de fazer uso diário. E ela começa a fazer uso nos horários bem impróprios. Então você vê que, por exemplo, logo de manhã essa pessoa já está fazendo uso. Por quê? Porque ela começa a ter uma outra característica que o dependente químico apresenta, que é a abstinência. A abstinência é aquela necessidade do corpo de usar a substância, porque ele está acostumado com aquele uso. Então, o dia que você não usa, ou os dias que você não usa, começa a dar alguns sintomas, inclusive físicos. A pessoa tem o coração dispara, que é a taquicardia, ela pode suar frio, algumas pessoas têm febre e também ficam muito irritadas, mal-humoradas. Essa pessoa, então, ela começa a ter que fazer uso diário para amenizar esses sintomas. Nesse caso, a gente está falando de uma pessoa que tem aí uma dependência química e que precisa buscar um tratamento adequado, geralmente é um tratamento multidisciplinar, que vai envolver terapia, que pode envolver um psiquiatra, porque em alguns casos vai ser necessário medicação, nem todos, mas alguns vai ser necessário. Então é isso, gente. Nem todo mundo que faz uso de substância é necessariamente dependente químico. Porém, se uma pessoa faz uso de substância, mesmo que ela seja usuária, ela pode sim se beneficiar de uma terapia para entender o porquê que ela está usando. Mas no caso de uma dependência, a gente está falando de um problema mais complexo e que essa pessoa precisa de auxílio, porque é muito difícil ela parar sozinha. Eu quero agradecer. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre essa questão que algumas pessoas têm dúvida. E quem quiser pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida que ficou. Obrigada.